Gente, vamos fazer um pudim? Sim, gente, um pudim delicioso que não precisa, gente, de liquidificador. Isso mesmo, gente. Como vocês podem ver aí, o pudim fica uma maravilha. E, meus amores, vamos deixar de conversinha, gente. E vamos pro vídeo, né? Porque o pudim ficou uma delícia e espero que vocês gostem do vídeo, né? E faça aí para vocês degustar também dessa delícia que a gente pôde provar. E então, gente, aí eu já tava colocando as minhas princesas, né? E vamos deixar de conversar um pouco o vídeo. Gente, como vocês podem ver aí, eu já ia colocar, né, a nossa calda para fazer. Coloquei uma xícara de açúcar. Isso mesmo, gente, uma xícara de açúcar para derreter. E aí, gente, vamos mexer nesse açúcar. Gente, aí no começo não precisa mexer muito, né? Mas a decorrer do vídeo vocês vão vendo que, gente, vai começar a derreter essa calda. E é na parte que a gente precisa ter o cuidado, que é para essa calda não queimar. Que se ela queimar, ela amarga, gente, então não presta. Aí, gente, vocês podem ver, ó, que já tá derretendo a caldazinha. E então, gente, vamos esperar essa calda derreter por completo, né? Quando ela derreter por completo, e então, gente, nossa caldinha já derreteu. E agora vamos colocar um pouco de água dentro, gente. Nós colocar a água e vai mexendo aos pouquinhos. Gente, essa calda ela vai dar engrossada depois que você colocar um pouco d'água. Mas você continua mexendo, vai criar algumas pelotinhas de açúcar. Mas você continua mexendo, gente, que dissolve. Aí após, gente, ela ainda fica grossinha. Aí eu vou e coloco mais um pouquinho de água. Aí, como vocês podem ver, já vou acrescentando mais um pouquinho de água, gente, que é para afinar mais a nossa calda, que ela fica grossa, né? Então, a gente vai colocando e vai deixando ela no ponto certo que a gente vai precisar para melar nossa forma, né? Fazer a nossa calda do nosso pudim. Gente, vai ter uma hora que a gente vai achar que ela tá fina demais, mas não, gente. Ela vai estar no ponto certo, né? E é o ponto que a gente desliga. E após, gente, que ela for esfriando, aí ela vai pegando mais uma consistência, né? Como vocês podem ver aí. E então, gente, como vocês podem ver, já vamos colocar a calda na forma, né? E, gente, a calda, vocês podem pensar que ela ficou um pouco líquida, né? Mas não, gente, o ponto dela é esse. Ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que ela dá uma engrossada, que é o tempo que ela vai esfriando. É o tempo que nós vamos bater o nosso pudim e ela vai esfriando, né? Ela está no ponto certo. E agora chega a hora da gente bater o nosso pudim, né, gente? Já vou colocando aí 3 ovos, gente. Sim, vou quebrar 3 ovos aí dentro pra gente fazer o nosso pudim. Gente, o nosso pudim é um pudim sem liquidificador. Muita gente não tem liquidificador em casa, gente. E então nem por isso você fica sem fazer o seu pudim. Que nós vamos fazer esse pudim sem liquidificador para vocês verem como dá certo sim. E aí, nós estamos colocando os ovos, né? E após colocar os ovos, gente, nós vamos bater. Vamos pegar um fouet, uma espátula e qualquer coisa que você tiver em casa. Já bate esse pudim. Bate bastante, gente. Essa parte aí você tem que bater bastante, que é para não ficar com aquele cheirinho de ovos, né? E logo em seguida, gente, vamos colocar uma caixa de leite condensado, né? E a mesma caixa, gente, do leite condensado, você não jogue fora, que nós vamos usar ela como medida do nosso leite. E após ter feito isso, gente, vocês podem ver que a gente já vai colocar o leite dentro da caixinha, né? Que nem eu falei pra vocês, vamos medir aí, ó, colocar uma caixinha
de leite líquido, né? E a mesma caixinha nós usa ela, é a nossa medida. E após, gente, a gente ter batido bastante, né? Como vocês podem ver, vocês batem, gente. Bata bastante mesmo, que é pra não ficar com cheirinho de ovos. E aí, gente, vamos colocar 2 colheres, gente. 2 colheres de leite em pó, gente. 2 colheres bem cheinha, né? Que é para o nosso pudim ficar bem gostoso. E após isso, também vou colocar meia colher, gente. Meia colher de sopa de maisena, mas se você tiver também sua colherzinha de chá, você coloca uma colherzinha de chá. Como eu estava com a colher de sopa, então eu utilizei ela mesma, coloquei meia colher de sopa. E aí nós mexe, até dissolver, gente. Não ficar mais nenhum gruminho, porque quando a gente coloca o leite em pó e nossa maisena, ele fica com aqueles gruminhos, né? Então a gente tenta mexer para que não ficar nenhum gruminho. Aí, gente, nessa parte aí, olha como é que ficou nossa calda. Nossa calda ficou no ponto certo, gente. Ficou bem grossinha, do jeito que a gente quer, né? Olha como é que ela ficou linda. A gente acha que ela não vai dar certo, que ela vai ficar fina, né? Mas ela fica perfeita, gente. Perfeita, perfeita. Fica linda. E assim, gente, nós vamos passando, né, a espátula, que é para melar essa partezinha aí do meio também. E logo em seguida, a gente já coloca o nosso pudim dentro da nossa forma, né? Isso mesmo. A gente coloca o pudim todinho, o pudim que a gente bateu, né, na mão. E vocês vão ver, gente, como esse pudim fica perfeito. A gente coloca todinho. E então, gente, como vocês podem ver, já tinha colocado todo o nosso pudim dentro da forma, né? E agora vamos passar papel alumínio, gente. Vamos colocar aquela partezinha brilhosa para baixo e a parte cega, gente, para cima, né? Aí nós vai colocando aí o nosso papel alumínio. Gente, lembrando que tem que colocar o papel alumínio, porque senão ele vai dar aquela ressecada, aquela queimadinha em cima, né, do nosso pudim, e não é isso que a gente quer. Aí já estava passando o papel alumínio bem direitinho, para ficar bem bonitinho, né? E agora, gente, vamos pegar uma forma pra gente fazer nosso banho-maria, né? Que é para levar no forno. Vamos colocar aí a forma e a outra dentro. E agora vamos colocar água, gente. Eu já vou colocar água quente, que é para facilitar o processo, né? O processo ser mais rápido. Então, já estou colocando água quente aí. E logo após, gente, já vou levar para o forno. Meu pudim, ele durou de 45 a 50 minutos no forno, né? Aí vai de cada forno. Mas o meu durou isso. O bom é que vocês sempre fiquem dando uma olhadinha para que não venha queimar, né? Aí, gente, nessa parte eu já tinha tirado, né, meu pudim do forno. Já estava bom. E, gente, vou passando uma faquinha pela lateral, que é para ele não quebrar quando eu virar, né? Para ele ficar bem soltinho. Vou passando na minha lateral e também, gente, passo pelo meio também, né? Para que venha ficar soltinho. Para quando o nosso pudim a gente desenformar, ele não ficar quebrado, não ficar feio. Gente, tem que passar com cuidado, porque senão a faca ela desvia, vai para outra parte, né? E agora vamos virar, gente, a hora mais esperada, né, gente? Essa é a nossa hora que a gente fica com o coração na mão, dá aquele nervosismo de virar, mas quando vocês vê, né, quando a gente tira a forma, fica assim, ó, perfeitinho, gente, fica lindo. E aí, meus amores, nosso pudim ficou assim, a coisa mais linda. Gente, esse pudim ficou gostoso. Gente, ficou incrível. Sabe o que é incrível? Bom, bom de verdade, né?
E então, gente, vocês vê direitinho aí como ficou, né? E desde já vou partindo, né, gente, esse pudim. Que o povo já tava tudo doido já atrás de pudim. E então eu já vou partindo, colocando para cada cá seu pedaço. E, gente, esse pudim tá super aprovado, né? Gente, aí eu já tinha colocado da menina e do meu esposo, né? E coloquei esse pedacinho menor pra mim degustar também, né? Pra saber se tava bom mesmo de verdade. Aí, gente, eu já coloquei também um pouquinho de calda, né? Que é o delicioso do nosso pudim, nossa calda, né? E aí, gente, nesse momento já fui degustar, né? Já fui degustar pra ver se tava realmente bom, né? Já tava gostoso. E como vocês podem ver aí, fui até dar aquela ajeitadinha nos cabelos, né? Pra parecer bonitinha pra vocês. Eita, glória. E, gente, o pudim estava uma delícia, meus amores. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, meus amores. Comenta aí qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu traga pra vocês, né? Não perca nenhum vídeo. Nos ajuda a crescer no canal aí. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.